Boa tarde, paz do Senhor, a paz a todos, tudo bem? Cá estamos nós para a nossa segunda live acerca desse tema tão maravilhoso, tão precioso, tão especial, de uma responsabilidade, né, gente? Irânia, paz! Tô aqui, gente, mandando alguns aviõezinhos de algumas... Pode, filha, vem cá. Olha aqui, gente, hoje a minha princesa... Ela tava aqui, ó, arrumando meu cabelo, passando a mãozinha aqui no meu cabelo, né, princesa? Ah lá, nós duas estamos de preto hoje, né, filha? É. As duas. Paz, meu marido lindo, minha mamãe querida, amada, estão aqui. Paz. Boa tarde, mames. Boa tarde, Leandra Luna. Boa tarde, meu amor. Obrigada por você estar aqui. Gente, e aí, esse tema, né, que no meu pensamento tinha ficado lá na live parte 1. E aí, o que aconteceu? O Senhor, naquela madrugada, né, que nós fizemos a primeira parte, o Senhor na madrugada nos entregou mais uma porção. E na mesma hora lá eu entrei, coloquei que tinha sido a parte 1 e que hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar a parte 2 desse tema tão precioso. Ó. Não podemos negligenciar a geração que o Senhor nos confiou. Estamos gerando filhos apaixonados pelo Senhor. E quem não assistiu a primeira live, tá aí no meu feed, né? A gente salvou a live, parte 1, sobre esse tema. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema. E nós vamos começar lá em Oséias 4:6. Oséias 4:6 fala algo muito pertinente para os dias, principalmente que nós estamos vivendo hoje, né? Todavia, ninguém contenda... Ai, desculpa, gente, 4:6, tô lendo 4:4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vão dando um tempinho aqui para quem ainda não entrou, né? Eu fiz a live aqui, não avisei o horário, não sabia o horário, Senhor, nós andamos na agenda do Senhor, né? O horário que ele determina, a gente entra e faz, o horário que quando dá para agendar, a gente agenda. Enfim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Gente, isso aqui é muito forte, né? O povo está realmente assim, nós perecemos por falta de conhecimento. Porque o Senhor, ele deixou tudo escrito para nós. Toda a verdade, ela está aqui e ele deseja ler, né, a palavra conosco todos os dias, nos entregar a porção revelada dele. Então, nós verdadeiramente precisamos, né, nos atentar para o que está lá em João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É algo que nós temos falado muito aqui em casa, né, amor? Meu amor está aí. E o 31 também, gente, olha o que fala. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Ou seja, nós precisamos nos manter, né, na palavra, na verdade. Essa verdade nos liberta. Cada verdade dessa palavra que o Senhor deixou para nós, o volume tá bom, gente? Cada palavra, cada verdade que o Senhor deixou para nós através dessa palavra, ela é extremamente transformadora e libertadora. Como eu falei na primeira live, eu vou falar agora de novo para vocês. O Senhor tem voltado muito os meus olhos para filhos de pais relevantes no sentido assim, ministérios fortes, que ganham muitas vidas para o Senhor, que caminham, né? Se movem no ID, ministrando a palavra, mas que seus filhos estão perdidos. Pessoas comuns do nosso dia a dia, pessoas conhecidas, né, na mídia. Então o Senhor tem me trago essas informações. Cris, preciosa, seja bem-vinda. Então o Senhor tem, gente, isso, dá coraçãozinho, porque como esse horário é um horário meio puxadinho, né, numa sexta-feira, mas o Senhor é quem faz, então ele vai sustentar e ele leva essa live até onde ele achar necessário. Se for uma pessoa que precisa ser ministrada, né, além de mim, já valeu a pena. Também, Cris. E aí, o que acontece, gente? O Senhor tem me feito atentar para esses fatos. E eu fiquei muitos dias, algumas semanas, né? Comentei com o meu esposo, que ele tá aqui na live, e eu falei, Preto, eu não sei, o Senhor tá me trazendo essas reportagens, né? Eu não assisto TV, mas assim, vem reportagem na internet, alguma coisa lá que chega até mim a respeito das pessoas mais conhecidas. E o que o Senhor me levou a tentar? Quando esses filhos se perdem, eles se perdem, gente, para perversão mesmo. Eles ficam totalmente rebeldes, eles ficam contra o evangelho. Não é só desviar do caminho, mas eles começam a militar, entre aspas, né? Contra o evangelho, contra a verdade, contra Cristo, né? Eu já ouvi que aí alguns filhos falam assim, nossa, eles fazem uma lavagem cerebral. E o que acontece? O Senhor, né, na primeira live, ele trouxe alguns fatores que levam isso a acontecer, né? E na live 1 tá salva, e é só vocês darem uma olhadinha lá. E o que acontece? E aí eu entreguei a live na terça-feira e o Senhor ministrou na madrugada de terça para quarta. Eu fiquei a madrugada toda acordada e aí ele foi me entregando mais uma porção e eu entendi que é um tema que precisa ser falado, que o Senhor quer falar nesse assunto e que vai ser um tema um pouquinho mais extenso. Nós vamos fazer lives curtas, não sei quantas, o Senhor não me determinou aqui ainda, o Espírito Santo não me determinou quantas, mas enfim, né? Nós vamos aí fazendo essas lives e eu creio que vão se estender. Então, nós vamos fazer lives mais curtas. Eu pretendo aí, eu vou até olhar aqui no relógio, eu pretendo aí uma meia hora, 40 minutos no máximo. E aí, depois a gente vai compartilhando, né? Dividir essas informações, essas revelações, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, no meu tempo de secreto. Boa tarde, Maria Aparecida. Então, o que ele tem compartilhado no meu tempo de secreto, né? Então, nós acabamos de ler, né? Conhecereis a verdade vos libertará, lá em Oséias, que o povo está perecendo porque falta conhecimento. Nós precisamos tomar posse da verdade. E aí, gente, o tema mais específico, assim, mais central dessa live, verdadeiramente, é Deuteronômio 6. E aí nós vamos hoje começar do início, Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra
a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui, gente, nós sabemos que o Senhor é um Deus geracional, mas aqui ele enfatiza que o que ele ensinou, a gente precisa cumprir, a gente precisa viver. Como eu falei na outra live, Karina, você vive todos os princípios e mandamentos da Bíblia? Não. Tem algumas coisas que eu ainda estou meditando. Gente, às vezes quando eu vou fazer uma live, já aconteceu isso com o livro de Esther, com o livro de Ruth. Quando o Senhor me leva a ler aquilo ali, com o que ele quer revelar na live, eu leio e falo assim, gente, eu nunca li esse livro. Então eu creio que o Senhor vai nos entregando as porções que nós estamos preparados para cada tempo para cumprir, para obedecer. Porque não adianta a gente pedir para o Senhor falar se a gente não estiver disposto e disponível para obedecer. Então o Senhor, ele é tão doce, ele é tão justo, ele é tão misericordioso e maravilhoso, que ele nos entrega na porção que ele sonda o nosso coração e ele sabe que estamos prontos a renunciar, a cumprir, a obedecer, a nos mover naquilo que ele está nos ensinando e nos determinando, né? Então, nós somos todos pessoas, filhos, filhas amadas em construção. Eu sou uma pessoa em construção. A Karina de hoje não é mais a Karina de ontem. Se você me conheceu ontem, hoje eu tô um pouquinho transformada. Amanhã eu tô um pouquinho mais, eu estarei um pouquinho mais em nome de Jesus. Porque é isso que eu tenho buscado na minha vida. E aí, o que ele fala aqui, né? Que é para nós guardarmos esses estatutos e mandamentos. E passar para o nosso filho, para o filho do nosso filho, e todos os dias da nossa vida. E os nossos dias serão prolongados. Filha, busca a aguinha pra mamãe, por favor. Pede pro seu irmão, se você não alcançar. Aí, eu esqueci da água hoje, gente. Eu bebo água ao camelo, né? Minha mãe e meu marido tá aqui, sabe? É um galão pra mim. Então, o que acontece? Será que nós temos cumprido o Deuteronômio do 1 ao 2 aqui, o que nós lemos? Nós temos buscado obedecer os mandamentos e mostrar para os nossos filhos, falar para os nossos filhos, ensinar. Eles estão vendo em nós o cumprimento da palavra, eles estão vendo em nós o testemunho que o Senhor aqui nos ensina, nos direciona a fazer. Depois você pede pro irmão encher pra mamãe. Só um minutinho, gente. Então, o que acontece? Essa responsabilidade é nossa, paira sobre nós. Os nossos filhos precisam ver a gente tendo experiências com Deus no nosso secreto. Às vezes eu tô aqui, tô lá no varal, eu tô chorando, a Camila e o Rodrigo chegam. Mãe, o que foi? Hoje é choro de alegria. Hoje é choro que eu tô cansada. Hoje é choro de pedindo colo pro papai. E aí, quando acontece alguma coisa, eu compartilho com eles. E esses dias eu tava orando e eu pedi ao Senhor uma resposta. E aí, de repente, naquela chuva, veio 2 borboletinhas brancas voando juntinha. E elas passaram rente à janela assim da cozinha. E eu falei, Senhor, obrigado. Então, nós precisamos... os nossos filhos precisam ver isso na gente. Nós precisamos ensinar eles a ver o Senhor nos pequenos detalhes, nos detalhes do dia a dia, né? Hoje de manhã eu fiz um stories lá para vocês. Essa semana foi uma semana muito desafiadora para mim. Nós mudamos a rotina drasticamente aqui em casa, né? A gente não tem carro ainda, a gente precisou vender e a gente não tem carro.
Então eu tô tendo que acordar 4h30 da manhã, sair com as crianças 5h35, 5h30. Hoje saiu 5h35, 5h40 perdemos o ônibus, o coletivo. Então está sendo uma semana desafiadora. Por quê? Porque a gente fica 1 hora rodando no ônibus até chegar na escola. Aí eu tenho que descer da minha casa a pé lá para a escola. O primeiro dia, gente, eu chorei muito na presença do Senhor, porque eu tenho algumas limitações na coluna. E aí eu senti dor e eu senti o Senhor me renovar. E hoje eu já desci diferente, gente, né? Hoje é o 5º dia da semana, o Senhor proveu algumas caronas ao longo da semana, e aí hoje eu desci alegre, eu desci em paz, porque o Senhor mudou a minha visão. Eu tava olhando para esse descer, né? 4 quilômetros e pouquinho a pé, descida e subida. Eu olhei, tipo assim, nossa, é um sacrifício para que os meus filhos estudem, onde eles têm que estudar, né? A escola que eles estudam é distante aqui de casa, é uma escola pública boa, mas é uma escola distante. Mas os dois estão juntos, no mesmo período, né, de manhã. Enfim, o Senhor hoje, você vê, segunda, terça, quarta e quinta, sexta, o Senhor hoje mudou a minha ótica. Na descida, ontem eu passei muita dor no joelho, hoje eu desci leve, porque a ótica foi transformada. Meu príncipe, meu filho amado entrou aqui, tá vendo a mamãe? Te amo, filho. A minha pititica tá aqui do lado. Então, o que acontece, gente? Eu faço questão de eles estarem aqui perto de mim, porque eu não posso vir aqui na internet falar algo para vocês que eu não vivo aqui na minha casa. Eu não posso, porque é hipocrisia, é incoerência, e isso não agrada a Deus. E o que eu desejo é agradar a Deus. Então, o que acontece? O Senhor mudou minha ótica. Hoje eu comecei a pensar assim, nossa, esse tempo é um tempo para mim, é um tempo de cuidado para mim, é um tempo de eu estar sozinha, eu vou orando, vou louvando. Quem me vê, gente, eu penso que a hora que tirar a máscara, né, que puder andar na rua sem máscara, o povo vai olhar para essa mulher doida. Porque hoje, às vezes, eu tirava a máscara, eu tava gravando stories, aí, a hora que eu tirava a máscara pra me dar uma respirada, né, na subida, eu conversando com Deus, e as pessoas passando, e eu blá, 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 blá. E é assim, gente, é assim. Como diz, essa sou eu, né, o Senhor me fez única, então eu não quero me comparar com ninguém, eu não quero comparar a criação dos meus filhos com a criação de ninguém. Eu só quero ser a porção exata que o Senhor me chamou para ser. E aí, o que acontece? O Senhor hoje mudou minha ótica. Eu falei, nossa, é um tempo, eu vou estar me exercitando, eu vou conseguir emagrecer mais e eu vou conseguir ter esse tempinho gostoso. Eu, assim, sozinha e Deus, nós dois aqui nessa caminhada. E chuvisco eu agradeço pelo chuvisco, faz sol eu agradeço pelo sol. Mas sempre foi assim? Não foi. Aí hoje no caminho eu até tava lembrando, quando eu fiquei 1 ano e 11 meses sem máquina de lavar. E aí eu comecei a ver que o fato de eu gastar horas lá no quintal, lavando roupa, torcendo, aquela moiança, eu comecei a ver que assim, o Senhor desenhava o céu para mim. E aí eu comecei a ter aquele momento como um momento de cantar, de louvar, de adorar o Senhor, de conversar com Ele, de chorar. E ali, o meu esposo está aqui e os meus filhos, de prova. Eu nunca murmurei. Eu nunca falei assim, Senhor, credo, me dá uma máquina. Nossa, que vida sofrida. Não. Eu estava contente com aquela situação? Não, eu queria mudar. Eu queria uma máquina. Né? Todo mundo aqui que é dona de casa sabe, gente. Você põe a roupa lá para lavar, você vai fazer almoço, você vai arrumar uma coisa na casa, a roupa tá lavando. Agora, quando você não tem a máquina, você tá ali, você tá lavando roupa. Você não tá fazendo outra coisa, né? Então, você gasta muito mais tempo, você se desgasta muito mais. Só que até nisso, o Senhor me ensinou algo.
E é isso que nós precisamos fazer os nossos filhos enxergarem. A ótica dos nossos filhos precisa ser mudada. O que aconteceu nesse tempo que eu fiquei sem máquina de lavar? O Senhor começou a falar para mim, falou, filha, tá vendo? Às vezes, quando você põe a roupa na máquina para lavar, você põe lá, aí você faz uma, outra, 10 coisas ao mesmo tempo. E não faz nada inteira. Aqui, quando você tá lavando essa roupa, você tá lavando roupa. Não tem jeito de você lavar roupa fazendo almoço. Não tem. O que tem é assim, você deixar as roupas de molho, vai lá, faz o almoço, volta, esfrega, faz todo o outro processo. Mas aí você vai estar inteira no almoço. Você vai estar inteira na lavação de roupa. E assim nós precisamos ser em tudo que nós fazemos. Nós precisamos estar inteiros, fazer o nosso melhor. Tudo que nós fizermos, fazermos como se fosse para o Senhor. Eu comecei, por exemplo, eu não gostava de lavar a louça de jeito nenhum. Aí eu ia lavar a louça e eu falava, Senhor, me ajuda, me socorre, me orienta, fica comigo, né? E aí foi ficando mais leve. Então, o que acontece? Eu quero de novo ficar sem máquina? Misericórdia. Falei, Senhor, aprendi a lição. Nájila, aprendi a lição, né? 1 ano e 11 meses sem máquina. Mas ali, gente, quantas coisas. Teve dia de eu gastar 5 horas para lavar roupa. Mas quantas coisas o Senhor me ensinou na beirada daquele tanque. Quantas coisas. Aí ele levantou uma pessoa abençoada que me deu um tanquinho de segunda mão. Depois ele mandou uma máquina de segunda mão, num tempo em que eu precisei muito. Então, o Senhor cuida, mas nós precisamos estar atentas ao que Ele quer nos ensinar. Dezembro eu fiquei afastada aqui um pouquinho. Por quê? Porque eu estava muito cansada, né? E os meninos entraram de férias, então eu falei, não, vamos descansar um pouquinho. Janeiro era para eu ter voltado com as lives. Aí o Senhor precisou ministrar o meu coração. Karina, você tirou um pouco os olhos de mim, tá olhando para as suas dores e não tá cumprindo o ID que eu te mandei. E eu falei, opa, no mesmo dia eu tratei de vir fazer a live que já tava, ó, né? Eu tenho, acho que 4 lives aqui, gente, que o Senhor já entregou prontinhas para fazer e que eu não tinha feito. Por quê? Porque eu comecei a olhar para as minhas dores, para as minhas circunstâncias. E eu falei, Senhor, o que eu preciso aprender novamente? Né? Como na época da máquina de lavar, que eu aprendi muita coisa, aprendi a estar inteira. Quando eu tava lavando roupa, eu tava lavando roupa, gente. Nem se eu quisesse fazer outra coisa, não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, nós precisamos estar completos em tudo aquilo que a gente faz. E aí o Senhor mudou a minha ótica do estar sem máquina de lavar. E hoje Ele mudou a minha ótica do caminhar quase 5 quilômetros para buscar os meninos na escola. E aí o que acontece? Eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade de o Senhor ministrar comigo um tempo de calmaria, eu e Ele. Sabe, olhando o céu, olhando a paisagem. Então, hoje Ele mudou a minha ótica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tentei fazer essa live ontem, anteontem, não saiu. E aí eu falei, Senhor, eu não posso finalizar a semana, Delba, sem entregar aquilo que o Senhor quer entregar. Mas eu entendi o porquê que essa live precisava ser hoje. Porque hoje de manhã o Senhor mudou a minha ótica. Numa situação que eu estou vivendo desafiadora. E eu consegui enxergar a ótica de Deus para essa situação. E é isso que nós vamos falar hoje em relação aos nossos filhos. Nós precisamos mudar, né, orar, dar o nosso testemunho para que os nossos filhos tenham a visão, a ótica, Paula, transformada. Mudada, como o Senhor mudou a minha ótica hoje da situação desafiadora que eu estou vivendo. Hoje, Ele, em nome de Jesus,
Ele vai nos ensinar, ele vai adentrar nos lares para mudar a ótica dos nossos filhos. Por que essa ótica? O que acontece? Em muitas das casas hoje, gente, né? Quem é cristão, que se preocupa em cumprir a palavra, como está aqui em Deuteronômio, né? Ordena, guarde os meus estatutos, mandamentos, tu, teu filho, filho do teu filho e etc. E vamos ler mais um pouquinho, né? Ó, Bruninha, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra. Que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ou seja, o Senhor é geracional. Ele confiou uma geração a nós e nós não podemos negligenciar essa geração. Nós temos visto muitos filhos, né, de pais cristãos perdidos, outros, como a gente já falou, que não só se desviam do caminho, mas que ficam contra a verdade, o evangelho. Então, o que acontece? O olhar hoje, gente, muitas vezes, que até nós deixamos transparecer para os filhos. O que é? Filho chega em casa e fala assim, ó, mãe, todo mundo na minha sala joga tal joguinho. Por que só eu não posso? Mãe, todo mundo lá na minha sala sai sem o pai e a mãe, dorme na casa do coleguinha. Por que só eu não posso? Mãe, por que o colega, todo mundo lá faz isso e eu não posso? Aí que muitos de nós cresceu escutando? Você não é todo mundo. Não é, gente? Minha mãe tá aqui. Tudo que eu falava pra minha mãe falava, você não é todo mundo? Não, e pronto, acabou. Eles nos deram o melhor deles. Hoje, nós temos muito mais meios. Parece que eu entendo, gente, que hoje o Espírito Santo ele tá muito mais aflorado e ele nos revela aqui, né? Aqui não é só a letra que mata, é o Espírito vivificando a letra em nós, a palavra. E aí, o que nós precisamos gerar nos nossos filhos? Uma transformação na mente, né? Ó, até anotei aqui para não esquecer. Porque o mundo está corrompido. Está, isso é bíblico, gente, né? Tá lá que no mundo teríamos aflições, lá em Gálatas 1, que foi o tema do nosso culto domingo. Gente, isso mesmo, dá coraçãozinho. O que acontece? Fala assim que o Senhor quer nos livrar desse mundo perverso. Ele quer nos manter em santidade, nos manter salvos, né? Então, aqui, ó, os nossos filhos não podem se ver como os únicos que não podem. Ah, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. O que todo mundo pode, vamos falar assim, né? O mundo. O olhar deles tem que ser como somos privilegiados. Por conhecer, Catiúcia, como somos privilegiados por conhecer a verdade. E aí não mais olhar assim, todos os meus coleguinhas jogam tal jogo, todos os meus coleguinhas assistem tal série. Não, eles vão olhar e falar assim, meu Deus, quantos coleguinhas que ainda não conhecem a verdade. Senhor, como eu sou privilegiado por conhecer a verdade. Eu preciso transparecer, eu preciso ensinar para os meus colegas essa verdade. Essa é a mente que os nossos filhos precisam ter. Mas os nossos filhos, gente, eles não vão fazer o que a gente fala. Eles vão fazer o que vê a gente fazer. Se eles nos virem sermos, ter compaixão, ter misericórdia do outro, eles também vão ter. Se eles nos virem falar mal do outro, eles vão começar a falar mal do outro. Se eles nos virem falar assim, ó, não, fala que eu não tô, atende se eles nos virem mentir, eles vão ver que há uma incoerência. Ah, ensina a verdade, mas mente. Ensina isso, mas faz ao contrário.
Nós precisamos viver a verdade. Não só falar, nós precisamos ter um testemunho, nós precisamos viver. E essa ótica dos nossos filhos, às vezes ela está dessa forma porque nós os conduzimos dessa forma. Ah, mas nossa, todo mundo faz isso, mas a gente não faz. Não. Nossa. Então, assim, tudo que os meninos chegam pra mim e falam assim, essa semana aconteceu um episódio, né, com o Rodrigo Filho. Então, a gente conversou, ele falou assim, eu posso isso? E aí, eu falei assim, olha, filho, dentro do coração da mamãe, eu não gostaria. Não vou te privar, mas eu quero te explicar o que pode acontecer se você for a esse lugar. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, pode acontecer assim, assim, assim. Aí, eu falei, olha, a hora que o papai chegar do serviço, você vai conversar com o papai, né? Então, nós conversamos com ele. E aí ele entendeu. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente falar assim, não vai fazer isso, não pode, não é certo e é errado, né? Eu falo muito para eles o seguinte, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu falo muito para eles o seguinte, quando a mamãe e o papai não estiver perto, se orar e não conseguir entender qual a decisão, a atitude que você precisa ter naquele momento, você vai pensar uma coisa. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Ah, eu gostaria. Então faça. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então não faça. Se é algo que tira sua paz, que você não gostaria de receber essa atitude, essa decisão, essa palavra, não faça com o outro. Se vocês pensarem dessa forma, vocês vão errar menos. E aí aconteceu a situação. E foi até engraçado, porque no meu pensamento, eu não gostaria que ele fosse. No pensamento do meu esposo, ele deveria ir, porque ele tá com 12 anos, e é um esporte, era um acontecimento assim. E só que eu mostrei para ele, para dar para ele o poder da decisão. Lógico, a decisão é nossa como pais, mas eu instruí o meu filho. Então, tudo que vem de questionamento, eu procuro instruir na palavra. Aí eu vou lá e mostro, tudo é lícito, mas às vezes nem tudo nos convém. Aí expliquei, o momento que nós estamos vivendo, né? Vai ser assim e tudo. E aí ele falou assim, não, mãe, eu acho que o melhor é não ir agora. Quando eu tiver a oportunidade de ir com a senhora e com meu pai, vai ser bênção. Eu falei, então, amém. E ele ficou alegre, ele continuou, né? Tem coisa, sempre é assim? Não, já teve joguinho que ele chegou aqui e falou, mas todo mundo joga, até os filhos dos cristãos jogam. Eu falei, tudo bem, eles jogam. Mas eu vou te mostrar o jogo. Aí eu puxei o jogo, fui lá nas informações, falei, olha o que fala aqui. Vamos ver algumas fotos, algumas cenas dos jogos? Olha aqui. Você acha que assim, o tempo que você tá nesse joguinho, você tá glorificando o nome do Senhor? Você tá trazendo bênção para sua vida? Se você tá torcendo para que aconteça isso aqui e é errado, você acha que é certo? É a gente ter tempo, né? Isso é pagar o preço, gente. Às vezes, você tá atarefado, você tem que parar tudo para explicar uma coisa. Mas faça bem feito, faça inteira, faça por completo. Por quê? Porque aí, aquilo vai ficar na mente dele. E provavelmente, você não vai ter que explicar aquela mesma coisa de novo. Quando aquela situação voltar a acontecer, ele vai ligar o radarzinho, o Espírito Santo liga o radarzinho nele e fala assim, lembra? Aí ele fala, tá, então deixa eu analisar. Nós temos que ensinar.
eles a analisar as situações com a ótica da palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo, gente, chama o Espírito Santo. Pede para ele, fala, Espírito Santo, me dá sobriedade, me dá sabedoria, discernimento. Espera aí só um minutinho, gente. Filho, põe água pra mamãe que eu tô colando a língua de sede. Aí, tá aqui na janela. Ah, tá aqui. Pode pegar aqui, filho. Chega aqui pro povo te ver, meu lindão. Chega. Você tá lindo. Vem cá. Olha aqui meu primogênito, gente. Tô aqui compartilhando a situação dessa semana, tá? Então, gente, ao vivo, né? Não peguei água, esqueci. Nunca faço isso, primeira vez. Enfim, nós precisamos mudar a ótica deles, né? Então, assim, fazer eles entenderem que não é que eles são os sofridos da questão. Eles são privilegiados por conhecer a verdade, por ter o ensino da verdade em casa. Porque muitos de nós não tivemos o ensino da verdade. Às vezes nossos pais trabalhavam, estudavam e não tinha tempo. Ali era o melhor que eles estavam dando para nós, era o sustento. Então, assim, são casos e casos. Mas essa verdade aqui, gente, ela é única e ela é eterna. O que ele fala aqui, ó? Que isso vai passar todos os dias da tua vida. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos compartilhar a verdade com os nossos filhos. Né? Vivendo ali, dando testemunho, eles vendo em nós o que acontece. E aí eles entendendo que aquilo que a gente fala, eles nos veem vivendo de verdade. Já aconteceu, gente, de eu pegar, eu tá conversando com a minha mãe no telefone e eu falar assim, não, mãe, então tá. Não, assim, ó, um dia ela me perguntou o negócio do celular e eu falei, não, mãe, é o celular. E aí o Rodrigo Filho chegou pra mim e falou, mãe, esse celular não é o que a vovó perguntou, esse celular aqui é o novo. A senhora não falou pra ela, não contou pra ela. Eu falei, é mesmo, meu filho, me perdoa. E eu liguei pra minha mãe tá aqui. Falei, ó, mãe, aquele celular que a senhora me perguntou, né, a capinha é a mesma capinha, mas o celular mudou. Esse celular é novo. Então, assim, nos mínimos detalhes, se nós sempre formos verdadeiros, se nós sempre andarmos na palavra, quando alguma coisa acontecer de deslize, eles mesmos vão perceber e vão nos falar. E eu fiquei muito feliz porque ele observou isso. Porque eu tava assim, foi um dia que eu tava tão sem paciência e tava tanta coisa acontecendo. E eu falei, ai mãe, é o meu celular. Aí o Rodrigo falou, mamãe, por que a senhora não sentou e falou pra vovó? Não, mãe, esse é um celular novo. Explicou pra ela. Eu falei, é mesmo, filho, é mesmo. Eu tô errada. Né? Então, gente, nós vamos sendo construídos dia a dia. Só que o que nossos filhos precisam ver em nós? Isso. A minha mãe erra, mas ela admite, ela pede perdão, ela tenta consertar o erro. Eles precisam ver a nossa conduta até quando nós erramos. Até quando alguém nos fere. Eles precisam ver como que a gente vai reagir. Nós vamos reagir mediante aquilo que nós ministramos, que nós cremos, que nós conhecemos como verdade, ou nós vamos ter um outro tipo de atitude? Nós não podemos ser incoerentes. Não, gente, não, não, não e não. Como o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E aí, ó, a paixão, né, não são eles que estão perdendo. São todos os outros que estão perdendo. Eles estão perdendo o privilégio de andar na presença do Senhor. Gente, como nós temos vivido tempos desafiadores, né, em relação a isso. Por quê? Porque querem fazer o que é errado parecer certo, e a gente que quer viver o certo, que não é que existe certo e errado, né, gente? Existe a verdade e a mentira.
Eu não gosto desse termo certo e errado, porque fica parecendo assim que são regras, e nós não vivemos mediante regras, nós vivemos mediante princípios, valores, né, mandamentos. Não é regra de homens, são princípios, valores e mandamentos. A nossa vida não é pautada cedinha no que é certo e errado. É na verdade única de Deus e o resto é mentira do inimigo. Não existe certo e errado. Sabe por quê, gente? Até essa visão em relação aos nossos filhos, nós temos que mudar essa ótica nos nossos filhos. Eu falo para eles assim, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. No sentido assim, eu falo para eles assim, ó, o que é vontade e verdade do Senhor, mandamento, a gente não negocia. Pode todo mundo estar descumprindo, a gente tem que cumprir. Mas esse termo certo e errado, às vezes eu falo ele aqui, mas eu não gosto desse termo. Eu gosto disso, que eu falei, verdade, valores, princípios e mandamentos. Aquilo que descumpre um princípio, eu não devo fazer. Então eu falo para os meninos, a gente não vive pautado em regras. A gente vive pautado na palavra. O que a palavra diz a esse respeito? Ah, diz assim, assim, assim. Então, a partir da verdade, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós tomamos as nossas decisões, pautados nos princípios, nos valores, nos mandamentos do Senhor. Na verdade. E os nossos filhos, gente, precisam ver em nós essa verdade vivida, não só falada. Chega de hipocrisia, de incoerência. O evangelho é simples, ele é profundo, mas ele é simples. É simples, nós precisamos ensinar para os nossos filhos essa simplicidade do evangelho. Mostrar para eles que servir a Deus não é peso, é prazer. Mesmo que haja renúncias e sacrifícios, o nosso foco está em algo muito maior. Então é isso que nós temos que mudar neles, essa ótica, para eles olharem, não é que, eu anotei aqui, ó, não são eles que estão perdendo. Ah, todo mundo da minha sala faz isso e eu não. Eles estão ganhando vida eterna, ganhando galardão no Senhor, né? Ganhando vida prolongada. Honrar pai e mãe é mandamento. Então, assim, eu honro a minha mãe, honrei meu pai que já não está entre nós, sabe? Honro meu padrasto. Então, isso é honrar. Nós precisamos honrar. Honrar não é descumprir mandamento. Ah, se o seu pai e a sua mãe não servem ao Senhor e quer de você uma atitude que desagrada a Deus, não é honrar. Honrar são outras coisas. Nós podemos até uma hora falar sobre a honra. Mas vamos voltar para o foco dos filhos. A paixão, o primeiro amor por Cristo, vivo, fará toda a obra dentro dos nossos filhos. Nós precisamos levá-los a esse amor, o amor de Cantares, que eu tenho falado tanto. Gente, como o Senhor tem ministrado o amor de nós, igreja, noiva, ao noivo lá em Cantares. Nós precisamos resgatar esse primeiro amor, gente, em nós. Se os nossos filhos nos virem apaixonados pelo Senhor, eles vão se tornar apaixonados pelo Senhor. Tem um ditado aí no mundo que fala assim, filho de peixe, peixinho é. Então, assim, o que eles verem a gente fazendo, o que eles virem a gente fazendo, eles vão fazer. Isso como diz assim, esse pessoal que estuda a mente, né, os conceitos aí da mente, eles sabem, porque aquilo que é hábito para nós se torna hábito para eles. É o nosso lar, é uma convivência. 24 horas nós estamos, né, convivendo. E aí hoje eu vou caminhando para encerrar a live, gente. Aquilo que é bíblico, que é justo, verdadeiro, igual fala em Filipenses, né? Isso precisa e continua sendo verdade, mesmo que ninguém faça. E aquilo que vai contra a verdade do Senhor, né? Continua sendo algo que nós não devemos praticar e nem viver. Para não falar ali o certo e o errado, né? Mesmo que o mundo pratique.
Se a palavra fala que aquilo desagrada o coração de Deus, eles precisam olhar e pensar assim, meu Deus, quantos amiguinhos, quantas pessoas ao nosso redor eu tenho para poder compartilhar do privilégio que é a minha vida. Nós precisamos mudar a ótica dos nossos filhos, gente. Eles precisam entender, sabe, que servir a Deus é um privilégio, mesmo que haja renúncias. Igual eu falei para vocês, eu estou vivendo um momento desafiador, mas mesmo que haja renúncias, a obra do Senhor, o fardo dele é leve e suave. Gente, em tudo nós sentimos a mão poderosa do Senhor. Nós precisamos ter esse olhar de gratidão e imprimir esse olhar nos nossos filhos. E então aqui, ó, nós paramos hoje no versículo 3. Eu vou até anotar aqui que nós paramos no 3. E aí, gente, semana que vem, quem sabe na segunda eu não acho que eu não consigo. Terça é aniversário da minha mames, eu acho que não vou fazer live. Mas ou na segunda ou na quarta, né? Nós retornamos aqui, se assim for a vontade do Senhor. Érica, preciosa, se assim for a vontade do Senhor, na segunda ou na quarta, nós voltamos aqui com a parte 3, sobre não podemos negligenciar a geração que o Senhor confiou a nós. Então vamos, até na próxima live, até na parte 3, gente, vamos meditar nesses versículos, né? Vamos começar a ver qual é a ótica que nós estamos servindo a Deus, qual é a ótica que nós estamos passando para os nossos filhos sobre servir a Deus, sobre andar na contramão do mundo. E aí nós vamos meditando sobre isso e na semana que vem, né, nós podemos voltar, nós vamos voltar com a parte 3. Então hoje nós paramos em Deuteronômio 3, né, lemos também João 8, 32, 31 e 32 e Oséias 4, 6. Na semana que vem a gente retorna com a parte 3, falando mais a respeito, vai ficar gravada, Paulinha, vou gravar, falando mais a respeito, né, de como nós criarmos filhos incendiados pelo amor de Deus, apaixonados por Deus, que, como diz o livro do Luciano Subirá, até que nada mais importe. Aquele amor, sabe aquele amor de Cantares, gente? Aquele amor assim, quando a gente tá apaixonado, a gente não quer sair de perto, não é? A gente, parece que todo problema fica pequenininho, porque a gente tá assim, ai, tá com aquela ótica do amor. Esse amor, o Senhor quer resgatar. Na noiva, nós somos noiva, a igreja, o corpo de Cristo. Ele quer que nós desejemos estar pertinho dele, desejemos resplandecer a glória dele, desejemos tocar vidas através dele em nós. Gente, muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo, que o Senhor abençoe cada lar, cada família aqui representada, que aonde essa live for, que o Senhor sabe aonde ele vai levar essa live, né? Que vidas sejam ministradas por ele. Gente, eu sou só um vasinho de barro aqui, né? Que eu peço sempre ao Senhor. Meu esposo ora comigo antes de cada live, eu falo, me esvazia de mim. Eu quero estar aqui, mas que não me vejam o Senhor através de mim. Cada lar seja abençoado, que nós possamos meditar nessa palavra, né? Que a nossa ótica e a ótica dos nossos filhos sobre amar e servir a Deus seja transformada, seja girada, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos andar nessa verdade. Aquilo que nós aprendemos hoje, vamos viver e vamos cumprir hoje. Show incoerência, né? Nada de incoerência, nada de hipocrisia. Nós somos daqueles simples, singelos, que buscam esse evangelho profundo, que nos transforma dia após dia de glória em glória, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Um beijo, gente. Paulinha, Deus te abençoe. Saudade de você. Deus abençoe cada uma de vocês e aonde essa live for. Pastora Francis, obrigada, seja muito bem-vinda. Gente, Deus abençoe, coraçãozinho. Vamos sendo transformadas juntas de glória em glória. Um beijo, bom fim de semana abençoado. Que o Senhor possa levar essa live aonde Ele deseja, né? E que vidas sejam tocadas, ministradas como a gente foi aqui no secreto em nome de Jesus. Um beijo, gente. Obrigada, Deus abençoe. Nos vemos na live 3.